No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de 3 medos que todo pregador iniciante tem. Se você está começando o seu ministério agora, não deixe de conferi-lo. Muitos pregadores, quando eles começam, geralmente eles têm um medo de falar alguma bobagem, de falar alguma heresia. Eu, pela misericórdia de Deus, sou bacharel em teologia, prego o evangelho há mais de 10 anos, então eu tenho uma certa experiência com isso, e essa certa experiência que eu tenho, um pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar um pouquinho também com você. E quando eu comecei, eu tinha esse medo que muitos pregadores têm, que é o medo de você falar alguma bobagem, você falar alguma heresia, porque isso é normal. Você está começando, às vezes você não tem um nível de conhecimento bíblico tão grande assim, não é porque você agora vai pregar que você já precisa ser um Billy Graham na vida, você já precisa conhecer tudo a respeito da Bíblia, tudo a respeito do reino de Deus. Não, as coisas não funcionam assim. Você aprende com o tempo que você vai crescendo no reino de Deus. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de errar, ela tem medo de falar alguma bobagem, alguma besteira. E eu tinha esse medo. E o que eu fazia? De novo, toda vez que quando eu não estou gravando, não sai barulho nenhum. Aqui em casa fica um silêncio terrível. Aí quando eu começo a gravar, começam os barulhos também. Mas vamos lá. Então, a pessoa ela tem aquele medo de errar, ela tem aquele medo de falar uma bobagem, uma besteira. Eu tinha esse medo. E o que eu fazia? Eu me apegava ao texto. Você precisa se apegar ao texto, você precisa pegar uma mensagem que seja textual, ou seja, cujos argumentos estejam focados no texto escolhido, e você vai procurar explorar, analisar aquele texto ao máximo, dentro dos seus detalhes, dentro dos seus pormenores, para que você se apegue a ele, fique preso a ele, e assim a chance de você falar alguma bobagem, de você falar alguma besteira, seja bem menor. Outro medo que pregadores iniciantes têm é o medo das críticas. Medo de você ir pregar e a pessoa dizer que você não pregou bem, que você não falou bem, a pessoa não gostar da sua pregação. Nós temos muito esse medo quando nós vamos pregar. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: hoje em dia no reino de Deus nós encontramos muitas pessoas para criticar. Pessoas para criticar é o que não falta. Se você for em qualquer obra, em qualquer igreja, você vai encontrar muitas pessoas para criticar e poucas para fazer. Então, se você está tendo a coragem, você está tendo a atitude para ir lá, para subir no púlpito, você já é um vitorioso, só em fazer isso. Então, a partir do momento que você foi lá, que você não está fazendo aquilo, pelo menos é assim que eu entendo que você não vai estar fazendo aquilo para você, mas para Deus. Então, se você não está fazendo aquilo para um homem, se você está fazendo aquilo em razão de uma vocação, se você está fazendo aquilo em razão de um desejo de servir, de fazer a obra de Deus, então você precisa fechar os seus ouvidos. Feche os seus ouvidos para as críticas. As pessoas vão criticar porque o ser humano, infelizmente, ele critica. Mas se Deus tem um chamado na sua vida, você precisa dar continuidade a esse chamado. Você precisa falar tudo aquilo que estiver no seu coração e não temer as críticas. Um terceiro medo que todo pregador iniciante tem, que tem a ver com esse segundo medo também, é o medo de ou dele ser muito duro, e assim ele acaba às vezes falando coisas que são desnecessárias, ou também dele ser muito mole, ficar com medo de desagradar as pessoas, e a pessoa não gostar de algo que ele falar, de um pecado que for confrontado. Esse é um terceiro medo que os pregadores têm. E o ser humano é assim: você chegar na pessoa e dizer para ela, oh, você é bonita, linda, maravilhosa, perfeita, a pessoa, eu sou assim mesmo, bonitão, lindão. Agora, se você chegar na pessoa e fala, oh, você está errado nisso, você está errado naquele ponto, você está errado naquele outro, a pessoa já não gosta, vai ficar de cara feia para você. Então, muitas vezes o pregador ele tem medo disso, o medo de confrontar, o medo de falar a verdade, o medo de anunciar o verdadeiro evangelho, não o evangelho falso, não o evangelho corrompido. E aí, muitas vezes, o pregador fica na sinuca de bico. Se ele fala muito duro, ele pode falar algo desnecessário. Se ele fala de uma forma muito mole, ele pode estar pregando uma mensagem para massagear o ego das pessoas. Então, o que você tem que fazer é orar a Deus antes, para que Deus possa produzir segurança no seu coração, para que tudo aquilo que você falar venha dele e a mensagem ela possa manter esse equilíbrio, possa ser genuína e você tenha coragem de também, quando necessário, confrontar o pecado. Porque nesses últimos dias, Deus tem necessitado de pessoas que sejam corajosas, de pregadores corajosos. E quem sabe você não possa ser o próximo, a pessoa que vai realmente anunciar a vontade de Deus, o desígnio de Deus, e falar a verdade. Porque é isso que as pessoas têm necessitado de escutar nesses últimos dias. O verdadeiro e genuíno Evangelho. Então, se você é mais um desses corajosos que Deus está chamando, não fuja
do seu chamado. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de ativar o sininho para você receber as nossas notificações e de compartilhar com seus amigos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.